Existem lutas que são verdadeiras guerras, outras soam como fácil, mas muitas vezes o processo do treinamento foi onde o verdadeiro inferno apareceu para aquela luta. E nessa preparação para Hayami, vimos Ippo passar por isso. Porém, tudo indicava que tal luta, galera, não seria fácil. A dificuldade não se encontraria apenas no treinamento. O vídeo de hoje começa com Ippo voltando do treino, cansado, lutando até para andar, e ele divagava. É muito mais difícil do que eu imaginava. Nesse ritmo, meu corpo não vai aguentar. Não, o Miyata me disse que antes também ficava exausto todos os dias, tentando encontrar o timing perfeito para o golpe decisivo. Se até o Miyata ficava exausto, eu tenho que ser capaz de aguentar pelo menos isso. O contra-ataque depende totalmente do timing. Quando o oponente vier com um uppercut, eu tenho que contra-atacar com um gancho. Vai ser desse jeito. E olhava focado e a cena cortava para o restaurante, onde a Oki trabalhava. Lá Kimura questionava. Ô Takamura, você viu essa aqui? Eu as comprei há algum tempo. Takamura questionava. Mas o que é isso? Comprou as 3 revistas de boxe? Um peixinho pequeno como você jamais apareceria nelas. Kimura resmungava. Ah, tá bem, nem vou mostrar pra você. Takamura questionava. O que é que tem aí? Tem alguma matéria interessante? Kimura respondia. Dá uma olhada, este mês eles estão fazendo uma matéria sobre o torneio Rei dos Novatos. Takamura pegava a revista e comentava. Como é? Torneio Rei dos Novatos do leste do Japão? Os 4 melhores da categoria peso-pena? Takamura via a revista que falava de Hayami, Miyata e Mashiba. Em seguida comentava. Como esperado, estão tratando Miyata e Hayami como se fossem grandes atletas. Mas eu não tô vendo o Ippo em lugar algum. Kimura pontuava. É porque seu polegar tá em cima. Takamura tirava seu polegar de cima, via Ippo numa pequena nota e zombava. Que história é essa aqui? Que matéria pequena, nem dá pra enxergar sem uma lupa. Considerando o quanto o Fuji deposita esperanças no Ippo, e ele foi bem frio aqui. Kimura corrigia. Na verdade não, mesmo com uma matéria tão pequena, ele já fez o melhor que pôde. Pelo menos essa tem uma foto. As outras revistas só mencionam o nome dele e nada mais. Na nota tinha escrito, Azarão, Makunouchi Ippo. Se o que importa é poder de soco, ele provavelmente é o número 1 da categoria peso-pena. Pessoalmente, tenho grandes expectativas para ele. Jornalista Fuji, desta revista. Takamura comentava. Não dá pra evitar. Se o torneio Rei dos Novatos fosse uma corrida de cavalos, o Ippo certamente seria uma aposta de alto risco. É como uma aposta arriscada. Kimura dizia. Acho que o Ippo é bem forte. Ele parece outra pessoa comparada quando entrou na academia. Takamura dizia. Só que ele não teve sorte. Os outros 3 boxeadores são fortes demais. Se ele não estivesse na categoria peso-pena deste ano, talvez conseguisse vencer o torneio. Aoki alertava. Não sei não. Não dá pra subestimar o espírito de luta do Ippo. Pensando bem, acho que ele até que... Takamura interrompia questionando. Então, quer apostar? Kimura dizia. Nesse caso eu vou fazer uma aposta segura. Vai ser 1000 ienes no Hayami. Takamura pontuava. E eu vou apostar 5.000 ienes no Miyata. Mas também não podemos ignorar o Mashiba. Não se esqueçam dele. Aoki, você vai apostar no Ippo, certo? Aoki travava e Kimura comentava. Isso é incrível, Aoki. Você acabou de fazer uma aposta muito arriscada. Aoki sorria e dizia. Afinal, eu gosto de correr riscos, né? O que você tá fazendo, Takamura? Takamura respondia. Eu tô anotando tudo pra você não poder se fazer de desentendido depois. Então, Aoki, quanto que você quer apostar? Hein? Vamos, diga logo, depressa. Aoki cortava o repolho e questionava. Eu poderia mudar minha aposta pro Miyata? Takamura respondia. Desculpe, as apostas do Miyata já estão encerradas. Aoki dizia preocupado. Não pode ser. A cena cortava para momentos mais tarde, onde Takamura chegava dando boa noite na casa de Ippo. A mãe de Ippo via o trio e comentava. Todos vocês estão aqui? Takamura questionava. O Ippo está em casa, senhora? O que? Ele tá descansando porque tá com febre? O trio entrava no quarto de Ippo que dormia e Takamura acordava ele dizendo. Ô idiota! Por que foi tomar banho com o corpo todo inchado? Não é de se admirar que tenha ficado com febre. Ippo respondia sem graça. Oi pessoal. Sim, Takamura, eu fui descuidado. Mas deixando isso de lado, acho que pensei em uma coisa enquanto estava descansando. Estou falando do momento certo para aplicar o contra-ataque. Achei que teria que esperar até amanhã, mas ainda bem que você veio, Aoki. Então, por favor, Aoki questionava. O que? Você quer treinar agora? Mas você não tá com febre, não? Ippo respondia. Não, é que depois de chegar até aqui eu não posso simplesmente desistir agora. Além disso, não falta muito tempo para a luta. Eu realmente quero vencer.
Não posso desperdiçar nenhum segundo. O trio absorvia aquelas palavras e íamos para Ippo e Aoki, treinando mesmo sem luvas. Kimura via aquilo e comentava: eu ia mostrar a revista para provocá-lo, mas acho que nem preciso fazer mais isso. Nakamura comentava: pois é, a aposta arriscada do Aoki no final pode acabar dando certo. A cena cortava para tempos depois, já em novembro, mais especificamente para o dia da luta, onde os vendedores diziam no Korakuen: a disputa pelo título japonês dos pesos galos será realizada neste ginásio hoje. Os ingressos estão prestes a se esgotar, portanto comprem os seus o quanto antes. Por favor, não comprem ingressos de cambistas, teremos muitas lutas, fora as lutas do torneio Rei dos Novatos. O estagiário de Fuji ouvia tudo aquilo e comentava: caramba, os ingressos estão quase esgotados. Hoje vai ficar lotado. Fuji pontuava: como sempre, o Hayami atrai um número enorme de fãs. Parece até um show de um ídolo. A cena cortava para a parte de dentro, onde todos aguardavam. As câmeras estavam posicionadas e Kimura comentava: eles ainda são lutadores de 4 rounds, mas tem até equipe de televisão para ver essa luta. É a primeira vez que o Ippo vai aparecer na televisão. Será que ele vai ficar nervoso? Nakamura respondia: não, isso não tem nada a ver com ele. As câmeras vão se concentrar apenas no Hayami, não no Ippo. Essa hora dava um sinal para o apresentador, que assumia o microfone e dizia: a semifinal do torneio Rei dos Novatos do leste do Japão e a luta de 4 rounds da categoria peso-pena começará agora. A torcida se animava e o outro apresentador de mesa comentava: senhoras e senhores, os 2 lutadores vão entrar no ringue. Vai começar a semifinal do torneio Rei dos Novatos do leste do Japão. A aguardada luta da categoria peso-pena. O primeiro a entrar na arena é Hayami, do corner vermelho. Ouçam esses gritos da torcida. Podemos ouvir os gritos estridentes por todo o ginásio. Hayami entrava no ringue, fazia uma rápida sombra e erguia o braço para suas fãs, que iam à loucura. Kimura e Takamura se irritavam e esse último dizia: eu mato esse maldito. Cadê o Ippo? Por que ele não entrou ainda? Nessa hora, Takamura percebia ele entrando e o apresentador assumia: Makunouchi Ippo acaba de entrar pelo corner azul. Podíamos ver Ippo com uma toalha na cabeça. Ele entrava no ringue e Kamogawa puxava a toalha. O apresentador se surpreendia e podíamos ver Ippo cheio de hematomas no rosto, mas olhando focado. Confusos, os torcedores comentavam: ei, o Makunouchi tá cheio de hematomas. Será que ele vai conseguir lutar desse jeito? O apresentador ficava sem saber o que falar e o comentarista pontuava: bem, considerando quem é o adversário dele, deve ter treinado ainda mais pesado. O apresentador dizia: isso é verdade, mas agora vamos apresentar os 2 lutadores. Hayami, no corner vermelho, é um gênio reconhecido que venceu o intercolegial por 3 anos consecutivos. Mesmo em sua carreira profissional, ele venceu todas as suas lutas por nocaute. Ele realmente é um grande novato que não perde desde os tempos de amador. Sem dúvidas, ele está no topo da lista de candidatos a se tornar um novo líder do boxe japonês. E ele também acredita que vencerá por nocaute hoje. É claro que sua taxa de vitórias por nocaute contra lutadores de curta distância é de 100%. E ele se orgulha disso. Enquanto as garotas enlouqueciam, Takamura ficava de saco cheio e o apresentador continuava: por outro lado, Makunouchi Ippo, do corner azul, também venceu todas as suas lutas por nocaute. Ele tem um poder para derrotar o adversário com apenas um soco. Se poder destrutivo fosse tudo o que importasse neste torneio, ele seria o número 1. Enquanto tiver uma chance de acertar um golpe, a luta será interessante, então fiquem de olho. Os torcedores comentavam: ele também não é nada mal, hein? Dizem que seu poder destrutivo é o maior de todos. Takamura gostava de ouvir os elogios sobre Ippo e o apresentador continuava: só que a família dele administra uma peixaria e ele foi criado apenas pela mãe. Ele é um estudante do ensino médio que ajuda nos negócios de família enquanto pratica boxe ao mesmo tempo. Ele costumava sofrer muito bullying, mas mudou desde que começou a praticar boxe. Ele disse que daria o seu melhor hoje. Takamura ouvia que ele não gostava daquela parte final, mas um torcedor dizia: olha só, boa sorte, filho dedicado, gostei de você. Takamura pensava: que comentarista de merda, não podia ter feito um comentário melhor? Do outro lado diziam: nós também viemos torcer por você, garoto, apenas acabe com esse metidinho do corner vermelho, arrebenta a cara dele, bora! Irritadas, as garotas da torcida de Hayami diziam: o que vocês estão dizendo? O Hayami vai nocautear aquele filhinho de mamãe, acaba com a cara de abóbora dele. Kamogawa ouvia aquilo e pontuava: garoto, parece que você virou um vilão agora. Ippo ficava envergonhado e Kimura comentava: aquelas garotas estão empolgadas demais. A única maneira de fazê-las calar a boca é com o Ippo vencendo essa luta. Aoki exclamava: ele vai vencer. Ele treinou até a exaustão durante todo esse último mês. Ele com certeza vai vencer. Podemos ver, galera, Aoki todo ferido e Kimura questionava: você também estava se esforçando até o limite final, né? Ele pensava na sequência:
Tenho pena dele. O Ippo foi muito insistente. Aoki confirmava. Íamos para Kamigawa, que questionava. Garoto, está ouvindo? Sobre o contra-ataque, você só poderá usá-lo uma vez. O Hayami é um lutador experiente. Se ele descobrir qual é o seu objetivo, nunca mais vai lançar aquele uppercut curto. Além disso, você ainda não dominou completamente a técnica, então tenha em mente que você só terá uma chance. Ippo dizia sim senhor e o apresentador pedia. Segundos, fora! Íamos para o lado da imprensa e um deles dizia. Olha só, o Hayami provavelmente vencerá. Espero que ele termine isso de forma rápida e limpa. Ele é a esperança do Japão, então precisa corresponder às expectativas. Íamos para o estagiário de Fuji, que pontuava. A imprensa não está interessada em quem vai vencer. A questão é quantos golpes o Hayami precisará para derrubá-lo. Fuji resmungava. E faz sentido. Ele pensava na sequência. No entanto, estou intrigado com os hematomas de Makunoshi. Tenho a impressão de que ele tem uma carta na manga. A cena cortava agora para onde Miyata treinava. Ele se esquivava de uma punching ball e seu pai comentava. Ichiro, isso não tá bom, sua reação tá lenta demais. Desse jeito o Mashiba vai acertar você com o flicker jab dele. Miyata dizia entendido, mas mostrava-se distraído, galera. Ele olhava pro relógio e seu pai questionava. Ichiro, o que foi? Miyata respondia. Nada, só pensei que já estava na hora de tocarem o gongo. Miyata voltava a treinar e pensava. É melhor você vencer. Retornávamos para o Korakuen, onde o gongo suava. Ippo e Hayami viravam de frente um pro outro e o apresentador dizia. Muito bem, o gongo suou. Quem vai conquistar a vaga na final? O popular Hayami ou o Makunoshi, dono de golpes poderosos? Podíamos ver Hayami sendo apoiado pela massa das mulheres e Ippo pelos homens, porém ele pensava focado. Eu só tenho uma chance de acertar o contra-ataque. Tenho que tomar cuidado. Eu tenho que... Hayami encarava. O tempo ia passando e a tensão tomava conta do ambiente, enquanto Ippo continuava pensando. Bom, de qualquer forma, tenho que me aproximar dele. Eu tenho que chegar na curta distância e ele vai lançar aquele uppercut mortal contra Infighters. Mas eu vou enfrentá-lo com meu contra-ataque. Eu só tenho uma chance. Podíamos ver o tempo passando e Kimura pensava. Caramba, já se passaram 15 segundos, mas nenhum dos dois fez um movimento. Essa tensão é sufocante. Qual dos dois vai atacar primeiro? De repente, galera, Hayami entrava com um jab e Ippo desviava, e o apresentador comentava. O primeiro golpe foi um jab de esquerda de Hayami, e logo em seguida uma combinação de 1-2. É rápido demais, no entanto, Makunoshi consegue se esquivar dos golpes. Carregando sua direita, Ippo pensava, eu vou tentar. Ippo batia e Hayami bloqueava enquanto o apresentador dizia. Makunoshi lança sua direita. Não, ele foi interrompido. Hayami está revidando, mas ele também foi interrompido. Ambos entravam com direitas, começavam a trocar golpes a queima-roupa e o apresentador continuava. Depois de todo aquele silêncio, agora os dois estão focados em ataques da média distância. No entanto, nenhum dos dois consegue acertar o adversário. Ambos estão mantendo suas posições. Kamigawa elogiava. Muito bem, garoto. Nosso treinamento defensivo finalmente deu resultado. Está com uma concentração muito boa. Kimura comentava surpreso. Caramba, ótimo! A técnica dele não é nem um pouco inferior do Hayami. Aoki dizia animado. Agora ele só precisa encontrar o momento certo para entrar na curta distância e lançar o contra-ataque dele. Nakamura apenas suspirava e Ippo pensava. Eu só tenho uma chance de acertar o contra-ataque. Eu preciso prestar atenção nos movimentos do Hayami para conseguir entrar de uma vez. Hayami pensava. Ele não é nada ruim. Mas isso é apenas o começo. Hayami acelerava, Ippo entrava na defesa, ele bloqueava e pensava. A velocidade dele aumentou, Hayami ia atrás e pensava. Ainda não acabou, ele acelerava, Ippo ia desviando enquanto pensava. Ele é tão rápido. Ippo desviava de um upper, mas tomava um direto na cara, seguido de uma esquerda. Ele ia acertando mais e mais e o apresentador comentava. É rápido demais! Esses golpes consecutivos! Hayami está disparando sua shotgun de uma só vez! Makunoshi foi pego! Kimura comentava preocupado. No fim das contas é inútil. Quando se trata da média distância, ele simplesmente não está no mesmo nível. Só que de repente, galera, Ippo tomava uma direita, ficava de olho aberto e devolvia a direita. Hayami bloqueava, mas era jogado pra longe. Ele se arrastava para parar e a torcida masculina ia à loucura. Em guarda e atento, Hayami pensava. Entendo. Então é isso que queriam dizer quando falaram que ele tem o maior poder destrutivo deste torneio. Ele assustaria qualquer boxeador comum se fizesse isso na curta distância. Interessante. Levemente ofegante, Ippo pensava. Consegui escapar do perigo no desespero, mas a velocidade dos golpes consecutivos dele não é brincadeira. Se ele ficar ainda mais rápido, não vou conseguir me aproximar. Não tenho tempo para ficar observando os movimentos dele. Eu só preciso estar preparado para receber 2 ou 3 golpes e entrar à força. Atento, Kamigawa pensava. O olhar dele mudou. Será que ele vai tentar? Nakamura comentava. O Ippo deve ter se preparado para o pior. Aoki ouvia aquilo e divagava.
Então ele vai forçar a entrada para lançar um contra-ataque, certo? Você só tem uma chance, Ippo. Não estraga tudo, tá bom? Íamos para Ippo, que pensava: eu vou entrar na curta distância e... Só que nessa hora, galera, Hayami sorria e divagava. É óbvio que ele está tentando se aproximar. Típico de Infighters. Se eles não dispararem na curta distância, o golpe mais sorte do qual tanto se orgulham não faria sentido algum. Mas se é isso que você quer, muito bem, então venha. Hayami avançava e Ippo pensava: aí está, eu não posso fugir. Se eu não avançar, essa luta não vai sair do lugar. Hayami entrava com o direto, Ippo desviava do primeiro, começava a bloquear e Kamigawa pensava preocupado. Não pare, garoto. Não me importa que você seja agressivo. Continue avançando. Hayami odeia lutar na curta distância. Se você fizer isso, ele com certeza vai lançar seu uppercut curto de esquerda. Aoki pensava: bora, eu tô contando com você, Ippo. Se defendendo, Ippo pensava: ele com certeza vai usar aquele uppercut de esquerda mortal contra Infighters. Então eu vou lançar meu contragolpe de gancho de direita para bloqueá-lo. Eu não terei uma segunda chance. Eu tenho que me concentrar apenas na mão esquerda dele. Apenas na mão esquerda dele. Mas quando ele vai lançar esse golpe de esquerda? Quando? Ainda não? Por que ele ainda não lançou? Hayami chegava cara a cara. Kimura, Aoki e Kamigawa se chocavam. E Ippo pensava tão em choque quanto. Ele não tá usando o uppercut de esquerda? Hayami entrava com um cruzado de direita e Ippo desviava por um tris. Enquanto isso, seu treinador comentava: no fim das contas, ele partiu pra cima. Eu disse pra ele evitar isso a qualquer custo porque era perigoso. Entrávamos num flashback, onde um companheiro da equipe de Hayami dizia: cara, o poder destrutivo dele é o melhor de todos, eu diria o número 1. Hayami suspirava e dizia: mas eu não gosto de chamar ele de número 1. Eu admito que ele é bom em desferir golpes, mas se não acertar, ele não pode nem ser o número 2. O treinador questionava: mas o que você está pensando, Hayami? Hayami respondia: bem, se eu fugir enquanto enfrento um boxeador do calibre dele, não poderei almejar o topo, certo? Retornávamos para o presente e Hayami pensava: como quiser, aceitarei o seu desafio. Vou mostrar a todos que consigo lutar na distância do meu adversário e enfrentá-lo de igual para igual. E desviava dos ataques e pensava: mas por quê? Por que ele não usa o uppercut? Não temos um plano para isso, treinador. Kamigawa dizia ao lado: não fique nervoso, idiota. Lutar a curta distância é justamente a sua especialidade. Você só precisa revidar. Ippo pensava: certo, se for na curta distância, Ippo encurtava e Hayami sorria confiante. Ele dizia venha e Ippo pensava: estamos tão perto que ele nem consegue usar seu shotgun. Se for uma luta a curta distância, eu tenho como sobreviver. Vamos apenas trocar golpes. Mas por que o Hayami partiria para uma luta na curta distância, na qual ele não é bom? Íamos para Aoki, que questionava confuso: por que o Hayami tá partindo para uma luta na curta distância? Eu tenho a impressão de que todo o treinamento infernal do Ippo foi desperdiçado agora. Nakamura respondia: essa é uma das especialidades dele. Ele quer exibir a sua força e fazer o adversário se render em sua própria especialidade. Frustrado, Aoki questionava: até quando ele vai continuar nos menosprezando? Bora, Ippo, você é mais forte do que ele. Você tem chance de vencer em uma luta de frente. Acaba com esse cara. No combate, Ippo encurtava, mas Hayami encurtava de volta, parando suas luvas. Ele bloqueava um cruzado e respondia com um upper seguido de um direto. Ele voltava a bloquear e Ippo pensava: não pode ser. Estamos tão perto, mas ele conseguiu bloquear todos os meus golpes. Frustrado, Nakamura pensava: o Ippo está se desestabilizando porque seu plano deu errado. O ritmo dos golpes dele está diferente. Ippo entrava com uma esquerda que era interceptada, em seguida ele via Hayami encurtando e entrando com uma sequência. Ele tomava um direto forte, devolvia um cruzado, porém Hayami ia para as costas e batia no queixo. Ippo apoiava a luva na lona, só que percebia que ele já estava de joelhos, e o apresentador dizia: Makunouchi caiu! Ainda estamos no primeiro round, mas ele já está em apuros! A mão de Makunouchi tocou a lona! Yagi pontuava: não, isso foi um escorregão! Kamigawa corrigia: não, antes dele cair, o direto de direita do Hayami o acertou em cheio. Íamos para Kimura, que questionava surpreso: isso é sério? Ele tá dizendo que o Ippo perdeu na curta distância? Aoki amenizava: não se preocupe, ele só acabou sendo atingido quando escorregou, mas não funcionou. A contagem ia acontecendo, chegava em 4 e Kimura alertava: ei, mas ele não tá se mexendo. Aoki questionava: ei, isso é brincadeira, não é? Bora, Ippo, levanta! A contagem chegava em 5 e Ippo pensava: isso não tem jeito. Eu achava que tinha uma chance, por menor que fosse, mas até na curta distância estamos em níveis diferentes. Não é que ele não quisesse lançar seu uppercut, ele simplesmente não precisou. Ele é muito mais forte do que eu.
Não é de se admirar que esteja me subestimando. O apresentador dizia: o árbitro já chegou na contagem de 6. Makunouchi se machucou? Ele ainda não se levantou, que estranho. O estádio inteiro está gritando o nome de Hayami. Será este o fim da luta? A torcida de Hayami motivava. Ele cumprimentava a galera e seu treinador pensava: ele me deu um susto. Hayami olhava confiante e pensava: e então? Como é ser derrotado justamente naquilo em que você é bom? Eu vou extrair toda a força do meu adversário e derrotá-lo no próprio jogo dele. É por isso que estou brilhando tanto. Se não me engano, alguém chamou isso de teoria do moinho de vento. Impaciente é o que dizia: ah, droga, levanta, Ippo! Você quer terminar a luta sendo humilhado desse jeito? Você treinou comigo durante um mês. Pra que serviu todo aquele treinamento? Mesmo no chão, Ippo tentava se controlar e pensava: o problema é que ele tá num nível completamente diferente. Nem mesmo meu ponto forte, a luta na curta distância, funcionou contra ele. Este é o torneio Rei dos Novatos. O fato de eu ter chegado até aqui já é uma conquista por si só, certo? E de repente se chocava e se lembrava de Kobashi dizendo: você com certeza vai se tornar o Rei dos Novatos, certo? Se você vencer, nós também poderemos nos orgulhar. Izumi Ozuma pontuava: não deixe de se tornar o Rei dos Novatos. No presente, a contagem chegava em 7 e Kimura questionava: ei, será que aquele soco realmente funcionou? Aoki questionava: será que ele não vai conseguir levantar mais? Tremendo, Ippo pensava: não posso deixar que ele continue me menosprezando. Se eu perder desse jeito, Kobashi e o Ozuma, que perderam pra mim, também ficarão desmoralizados. Eu não vou deixar essa luta terminar assim. A contagem chegava em 8 e Ippo se erguia. Ele encarava o árbitro que dava o sinal para a luta voltar. O pessoal se animava e o apresentador dizia: a luta vai recomeçar! Restam apenas 1 minuto e 30 segundos do primeiro round. Esse momento decisivo é perfeito para Hayami. Será que ele vai acabar com isso imediatamente? Hayami ouvia aquilo e pensava: eu vou mostrar o quanto nós somos diferentes como boxeadores, usando justamente a sua especialidade, a luta na curta distância. Desta vez vou obrigá-lo a se render. Você não conseguirá se recuperar. Ippo subia a guarda e pensava: isso não vai acabar assim. Não importa como isso termine, eu não posso desistir sem lutar. O apresentador dizia: os dois lutadores pararam no centro do ringue. Será que eles vão trocar golpes na curta distância novamente? Rápido, tanto o golpe de direita quanto o de esquerda acertaram no cheio. Makunouchi está revidando, mas Hayami já percebeu. Kimura comentava: as coisas estão seguindo como antes. Ele só está repetindo o mesmo erro. Assim como antecipado, Hayami começava a castigar e o apresentador continuava dizendo: os joelhos de Makunouchi estão tremendo. Será que os golpes surtiram efeito? Apanhando, Ippo pensava: não surtiram. Eu decidi que também vou dar o meu melhor por todos nós. Só isso não vai me fazer jogar a toalha. Hayami bloqueava um direto e devolvia um cruzado. Porém, Ippo encarava e pensava: eu não quero que isso acabe. Enquanto eu sou menosprezado. Hayami bloqueava um cruzado de esquerda, sua mão tremia, mas ele sorria. Pelo menos sorria até ver o olhar de foco de Ippo, que batia com um direto que triscava nas suas costelas. Ele sentia dor, pegava de raspão, mas já sangrava. E na sequência, Hayami via um upper vindo. Hayami desviava por um tris, perdia até alguns fios de cabelo. Ele olhava assustado para os olhos de Ippo, que batia com um cruzado. Hayami saltava para trás e questionava na torcida: ei, mas o que é isso? O Hayami não acertou o adversário? Por que ele tá mantendo a distância? Os golpes do Makunouchi ainda nem acertaram o Hayami nenhuma vez, certo? Então, por que ele tá recuando? Takamura sorria e comentava: parece que ele clareou a mente depois de cair. O Ippo recuperou o ritmo. Kamogawa sorria e pensava: o Hayami sentiu pressionado pelo espírito de luta do garoto e recuou. Hayami tirava seu sorriso do rosto, olhava sério e Ippo pensava: isso não vai acabar assim, tá me ouvindo? O Hayami se afastou porque não quer entrar em uma luta de curta distância contra mim. Meus golpes não estão acertando ele em cheio, mas definitivamente estão colocando pressão sobre ele. Isso significa que eu vou ter que avançar e forçá-lo a lutar de perto. Em guarda, Hayami dizia: ele certamente está planejando avançar e forçar uma luta de curta distância. Mas não se empolgue, novato. Eu só recuei por precaução. Não quero correr nenhum risco lutando na sua distância. Afinal, até um gato acuado revida quando está diante de um tigre. O treinador de Hayami comentava: muito bem, Hayami. Enquanto mantiver a distância, os golpes de Makunouchi não significam nada pra você. Continue com essa estratégia e essa luta será nossa. Hayami olhava de canto e pensava: não é bem assim, treinador. Essa luta já estava ganha desde o início. Kamogawa exclamava: garoto, avance pra cima dele. Ele está com medo dos seus golpes de nocaute, então continue pressionando. Hayami ouvia aquilo e pensava: eu com medo? Só estou sendo cauteloso, nada demais. Hayami entrava com jabs de direita e pensava:
Como um homem destinado a ser o futuro rei do boxe japonês, não posso me dar ao luxo de me humilhar aqui. Não posso correr nenhum risco. Mesmo uma chance em 1000 de perder, ainda é uma chance a mais do que posso aceitar. O apresentador comentava: uma afiada combinação de 1-2 de Hayami. Essa distância realmente é o território dele. Ipo ia desviando e pensava: mais perto, preciso chegar mais perto. Hayami pensava do outro lado: como se eu fosse deixar você fazer o que quiser. Estou lutando sob uma pressão que nenhuma pessoa comum jamais seria capaz de compreender. E mesmo assim, você ousou ferir o meu orgulho pouco a pouco. Vou acabar com você por nocaute, custe o que custar. Hayami acelerava e começava a desviar. Ipo lidava com os ataques, bloqueava um e entrava cruzando. Hayami saía da frente, aparecia na lateral e Ipo ia atrás. Só que novamente, Hayami saía do raio de alcance e Ipo pensava frustrado. No momento em que ele começa a usar o jogo de pernas, eu simplesmente não consigo acompanhá-lo de jeito nenhum. Hayami pensava: agora você entende a minha superioridade? Bloqueava uma chuva de golpes e entrava com um direto. Hayami desviava e Kimura comentava: droga, que jogo de pernas impressionante. O Ipo não consegue nem encostar nele. Ele tá mantendo perfeitamente a média distância. Aoki dizia: o Ipo tá certo em pensar que precisa ficar colado nele pra vencer, mas a velocidade do Hayami tá muito além da dele, e esse é o problema. Na torcida, uma garota dizia extremamente animada: uau, você consegue, Hayami! Anda logo e acaba com esse porco atarracado! Irritado, Aoki dizia: ah, malditas! Não estão vendo que ele tá lutando pela própria vida lá? Que tal demonstrarem um pouco de respeito, hein? Kimura amenizava: calma, cara, você deve apenas ignorá-las. Aoki dizia: mas mesmo assim, elas estão chamando ele de porco. Aoki pensava: ah, esses idiotas sempre ficam moles quando tem mulher envolvida. Só que nessa hora, galera, uma mulher mais feia dizia: Hayami, não deixa de nocautear ele. Irritado, Kimura dizia: ah, alguém mata essa baranga. Nakamura questionava: tá querendo levar um soco de um peso médio na... Tá querendo levar um soco de um peso médio na cara, mulher? Focado, Ipo pensava enquanto avançava: javali, porco, podem me chamar do que quiserem, não importa. Eu tenho que avançar de uma vez, ou meus socos nunca vão alcançá-lo. Mais perto. Preciso chegar mais perto e colocá-lo no meu alcance. Ipo entrava com uma sequência e Hayami saía de tudo. Ele ia pra lateral, saía da lateral, aparecia no outro canto, mas Ipo ia atrás. Enquanto eles entravam nessa onda de entradas e saídas, Aoki percebia algo e comentava: ei, vejam, o Hayami tá nas cordas. Kimura se surpreendia e comentava: esse é o jogo de pernas que ele treinou durante o treinamento intensivo, deslocando sutilmente o peso do corpo para frente e para trás. Ele conseguiu bloquear a rota de fuga do Hayami. Começando a se frustrar, Hayami pensava: ah, droga, que cara persistente. Ipo avançava e pensava: muito bem, ele não está gostando disso. Eu só preciso continuar pressionando assim. E assim que eu encurralá-lo... Hayami cerrava os dentes e pensava: cara, você tá me irritando. Ele lançava um jab de direita, mas Ipo saía e batia com uma esquerda. Hayami bloqueava, mas era jogado pro poste. Ipo já encurtava e pensava: pronto, eu encurralei. Atento, Hayami pensava: esse desgraçado. Muito bem, venha se tiver coragem, idiota. Tente vir pra cima. Minha escopeta tá apontada bem pra sua cabeça. Eu despedaço a sua mandíbula quando você chegar. Próximo, Ipo pensava: o Hayami não tem mais pra onde escapar. Ele definitivamente vai usar o uppercut anti-fighter. Mas eu só tenho uma chance. Não haverá uma segunda chance. Eu tenho que acertar isso de uma só vez. Ipo encurtava e Hayami pensava entrando com um upper de esquerda. Peguei você. Isso vai decidir o fim da nossa luta. Ipo percebia e pensava: certo, é agora. Eu tenho que contra-atacar com um gancho de direita. Hayami percebia Ipo entrando com uma direita de contra-ataque e pensava: um gancho de direita? Ele tá tentando acertar um contra-ataque? Muito bem, mas eu sou mais rápido. Meu punho vai atingir você primeiro. Por outro lado, Ipo pensava: eu peguei o tempo certo, acerte-o. Ambos se acertavam ao mesmo tempo. Eles cambaleavam e Kimura comentava: caramba, aquele uppercut acertou em cheio a mandíbula do Ipo. Nakamura dizia: só que ao mesmo tempo, Ipo acertou o Hayami em cheio na bochecha. Aoki questionava: como esse cara tá aguentando? No combate, Ipo pensava: eu senti meu soco acertar, mas será que funcionou? Ipo olhava pra frente e via Hayami sangrando levemente pela boca. Porém, galera, olhando mais focado do que nunca. Ipo pensava levemente preocupado: o que? Não funcionou? Eu coloquei tanto peso naquele golpe? Kimura comentava: será que foi fraco demais? Droga, a intenção do Ipo já foi descoberta. O Hayami não vai lançar aquele uppercut de novo. Aoki dizia preocupado: droga, nós treinamos tanto aquele contra-ataque por tanto tempo. Sério que falhamos? Kimura pontuava:
pode dizer que não funcionou, porque agora ele conhece os planos do Hippo. O Hayami tá completamente diferente nesse exato momento, e daqui pra frente vai ficar muito difícil. Aoki olhava pro ringue e dizia: mas o Hayami não tá se mexendo. Kimura aconselhava: Hippo, mantenha calma, se você simplesmente avançar não dá pra saber o que ele fará. Hippo estudava seu oponente, só que Kamigawa repreendia: pronto, isso não vai pra lugar algum se você ficar olhando. O Hayami está contra as cordas, é agora. Hippo ouvia aquele conselho e pensava: mas mesmo assim, se todo o nosso treinamento não funcionou, nós nunca elaboramos um plano alternativo. Ah, se dane, não adianta ficar pensando. Só há uma coisa que eu posso fazer. Hippo começava a se aproximar e Hayami dava um passo para trás. Hippo percebia e pensava: é sério, ele recuou? Será que Takamura percebia algo? Já Hippo pisava forte e avançava. Aoki e Kimura se preocupavam, mas Takamura amenizava: está tudo bem, idiotas. O Hayami não está simplesmente parado. Ele não consegue se mover. Aquele golpe afetou as pernas dele. Kimura questionava: é sério, então é isso? Aquela troca de golpes funcionou. Se é assim, então vai, acaba com ele, Hippo. Avançando, Hippo pensava: o treinamento não foi em vão. Isso também funcionou no Hayami. O treinador aconselhava: Hayami, saia das cordas. Os golpes de Makunoshi são de verdade, mantenha a distância. Mesmo ouvindo aquilo, Hayami permanecia nas cordas e Aoki dizia animado: olha para os pés dele. Bora, Hippo, acaba com esse cara. Hippo encurtava e batia, mas Hayami desviava de tudo usando as cordas. E Kimura comentava: cara, isso é incrível. Uma pessoa normal não conseguiria se esquivar daquele jeito, movendo apenas a parte superior do corpo. Kamigawa dizia: ele está usando as cordas para impulsionar o corpo de volta. Essa não é uma manobra que se consegue fazer de qualquer jeito, sem o treinamento adequado. Esse cara está preparado para qualquer coisa. Hayami desviava de um cruzado, saía para a lateral e entrava com jabs que ia acelerando até virar uma shotgun. Hippo recuava e Kamigawa pensava: agora que nossa estratégia de contra-ataques foi revelada, temos que acabar com isso neste round, enquanto o Hayami ainda estiver sentindo o impacto. Mas atravessar a shotgun dele não vai ser nada fácil. Aoki olhava o cronômetro e comentava: não, ele só tem mais 30 segundos. Focado, Hayami pensava: o que vai fazer agora? Eu ainda tenho meu shotgun. A shotgun é tanto a minha maior arma ofensiva quanto a minha maior defesa. Enquanto eu tiver a shotgun, você jamais conseguirá se aproximar de mim. Você estava no caminho certo com seu contra-ataque. Mas agora que seu plano foi revelado, o que você vai fazer, hein, Makunoshi? Aoki pensava: droga, restam 25 segundos. Se a luta for pro segundo round, o Hayami já terá se recuperado do contra-ataque. E se isso acontecer, acabou. Vamos, o que você vai fazer, Hippo? No combate, Hippo subia a guarda e encurtava. Kimura via aquilo e comentava: droga, ele ainda tá tentando avançar direto pra cima dele. Isso é sério, Hippo? Você realmente virou um javali? Você só vai ser empurrado pra trás de novo. Hayami sorria e pensava: então você não preparou nenhuma outra estratégia além do contra-ataque. Hayami acertava jabs e o apresentador dizia: Hayami disparavelmente superou a sequência de golpes mais uma vez, mesmo estando contra as cordas. O avanço de Makunoshi foi interrompido outra vez. As garotas adoravam e o treinador de Hayami motivava ele a continuar. Enquanto isso, Hayami pensava: não precisam fazer tanto alarde. Esta luta já está ganha desde o início. Afinal, não há como eu perder em uma luta de 4 rounds, especialmente contra um novato medíocre como este. Hippo era acertado, mas ainda olhava determinado e Hayami divagava. Mas é estranho, é como se os olhos desse cara estivessem me perguntando se é só isso. Mas esta ainda nem é a minha velocidade máxima da minha shotgun. Hayami voltava a atacar e Hippo bloqueava tudo. Na arquibancada, Kimura comentava: caramba, os golpes dele são rápidos demais. Desse jeito, quem vai acabar nocauteado é o próprio Hippo. Aoki gritava: oi, Hippo, recua! Não pode simplesmente avançar de qualquer jeito, cara! Hippo lidava com os ataques e pensava: está tudo bem, eu estou bem. O dano causado pelo contra-ataque ainda está fazendo efeito. Ele não está colocando o peso do corpo nesses golpes. É rápido, mas só isso, apenas rápido. As combinações de 1-2 do Kobashi doíam muito mais do que esses jabs. E os ganchos do Ozuma eram muito mais perigosos. Eu não tenho medo desses golpes fracos. Frustrado, Hayami pensava: vamos ver por quanto tempo você consegue continuar se esquivando. E desviava e pensava: se eu esquivar demais, eu não vou criar nenhuma brecha para contra-atacar. Então vamos lá, movimentos mínimos e mais fechados. Ao ver Hippo lidando com os ataques, Hayami ficava preocupado e o apresentador dizia: os golpes de Hayami não estão acertando nada além do ar. Agora é a vez de Makunoshi assumir os holofotes, esquivando-se com maestria da enxurrada de golpes de Hayami. Kamigawa via aquilo e divagava:
As esquivas do garoto são precisas. Ele consegue enxergar claramente todos os golpes do Hayami. No ringue, Ippo via um cruzado chegando e bloqueava, em seguida entrava com um golpe no corpo. O apresentador via aquilo e comentava surpreso: "Caramba, Makuroshi de série um golpe de direita no corpo. Simplesmente acertou. Foi um golpe limpo e devastador." Quase cuspindo seu bocal, Hayami pensava: "Inconcebível. Ele passou por entre os meus golpes da minha shotgun." Ippo encurtava e voltava a bater. Hayami se fechava e o apresentador comentava: "Direita, esquerda, Makuroshi de série uma combinação brutal. Ele está tentando romper a defesa de Hayami na força bruta." As garotas se desesperavam. Enquanto era atacado, Hayami pensava: "Impossível. Ele rompeu a minha shotgun. Como você ousa? Você é apenas um novato." Hayami apagava um golpe, devolvia um cruzado e o apresentador dizia: "Oh, mas dessa vez é Hayami quem parte para a ofensiva. Ele responde aos golpes de Makuroshi com uma combinação de um 2 direto no rosto." Hayami pensava: "Eu não vou permitir perder para um novato como você." Porém, galera, mesmo sendo acertado, Ippo pensava: "Essa é a minha chance. Eu não posso recuar agora." Ippo batia e o apresentador dizia: "Makuroshi responde a combinação de um 2 com um golpe no corpo." Kimura motivava: "É isso, você consegue, Ippo." Aoki adicionava: "O queixo dele tá completamente exposto, bora, acerta ele com um upper." Hayami lançava um cruzado de esquerda que acertava em cheio, mas Ippo respondia com um upper, galera, que raspava no rosto. Hayami cambaleava, só que já tomava um golpe no ombro, porém devolvia no queixo. E enquanto ambos trocavam golpes, o apresentador dizia: "Mas o que é isso? Será que o cansaço finalmente está alcançando os dois lutadores? Será que eles finalmente chegaram ao limite? Seus golpes já não têm a mesma precisão de antes, porém, não há tempo para descansar. A troca feroz de golpes continua. Isso é uma loucura. Nenhum dos dois dá ao outro uma chance para respirar." O treinador de Hayami aconselhava: "Hayami, seus golpes estão muito abertos. Mantenha os movimentos precisos e compactos. Afaste-o de você com jabs rápidos." Kamogawa dizia do outro lado: "Garoto, os golpes no corpo estão funcionando. Continue assim." Ippo tomava um cruzado de esquerda, mas carregava e pensava: "Não, eu não vou perder." Ele batia e Hayami bloqueava, porém ele já tomava uma esquerda na cara. Sangrando, ele pensava: "Mas isso não é possível. Não posso me dar ao luxo de perder." Ippo tomava um upper no meio da cara, cambaleava e Kamogawa dizia: "Garoto, não fraqueje." Hayami pensava: "Ele sofreu muito mais dano do que eu nesta luta. Eu vou acabar com esse cara." Tenso, Takamura pensava: "O tal Hayami calmo e controlado está partindo para uma ofensiva imprudente. Isso mostra que ele está ficando desesperado. Chegamos à reta final, Ippo." Enquanto Ippo pressionava, o apresentador dizia: "Makuroshi responde ao contra-ataque de Hayami com seu próprio contra-ataque. Que demonstração incrível de força de vontade." Hayami pensava: "Droga, os golpes dele ainda doem tanto quanto antes." O apresentador voltava a dizer: "Os dois lutadores sofreram danos consideráveis. No entanto, essa troca feroz não dá nenhum sinal de que vão parar. Não seria nenhuma surpresa se a qualquer momento um golpe certeiro acertasse um deles e os derrubasse. Então não tirem os olhos dessa luta acirrada, senhoras e senhores. Restam apenas 15 segundos para o fim do primeiro round." As garotas se preocupavam e os homens adoravam, porém de repente, galera, Ippo percebia um cruzado vindo, mas não conseguia bloquear. Porém, ele devolvia um upper no meio da cara. Só que na sequência, ambos começavam a se atacar numa troca de deu levou. A torcida ia à loucura e Hayami pensava: "De jeito nenhum. Não existe a menor possibilidade de eu perder essa luta. Eu é que vou sair vencedor daqui. Sou eu quem vai vencer." O apresentador assumia: "Isso está intenso demais. A troca feroz que acontece dentro do ringue continua implacável. Restam apenas 7 segundos deste round. O Hayami está levando a vantagem no número de golpes acertados. Porém, Makuroshi responde com golpes simplesmente devastadores." Ippo tomava um cruzado na cara, mas devolvia um cruzado de direita seguido de um cruzado de esquerda. Hayami cambaleava e Ippo entrava com outra direita. Hayami era acertado em cheio, mas desviava do jab seguinte, porém tomava o direto subsequente. Ippo batia com outro direto e um upper de direita. Ia pro corpo e quando Hayami iria contra-atacar, Ippo subia com um upper no meio da cara. Hayami caía na lona na hora e o apresentador dizia: "O quê? Hayami caiu! Ele tá no chão!" O árbitro agarrava Ippo, que estava em frenesi, galera, e ele dizia: "Makuroshi, ele já está caído! Volte para o seu corner neutro agora!" Ippo se safava golpeando o ar e o apresentador dizia: "Senhoras e senhores, parece que Makuroshi ainda não se deu conta do que aconteceu. Ele continua golpeando, acertando apenas o vazio." De repente, Ippo tropeçava e se levantava com tudo. Ele estava claramente inconsciente, mas rapidamente se recuperava e notava Hayami no chão. O árbitro ia até Hayami, fazia o sinal e o apresentador dizia:
Senhoras e senhores, essa não! O árbitro cruzou os braços! Hayami está definitivamente fora do combate! A luta acabou, mas que zebra! O Makunoshi venceu a luta! O lutador que conquista o direito de avançar para a grande final do torneio Rei dos Novatos do leste do Japão é simplesmente Makunoshi Ippo! A estrela em ascensão, Hayami Ryushi, vai lona diante de golpes devastadores de Makunoshi. Ippo absorvia aquelas palavras e comentava: então eu consegui! Eu venci! Ippo soltava um grito de alívio e a torcida apoiava massivamente. Yagi corria para parabenizá-lo e Kamogawa dizia chegando junto: garoto, foi uma luta e tanto. Aquela arrancada no final foi simplesmente incrível. Sem entender muito bem, graças ao aplauso e seu estado mental, Ippo questionava: o quê? O que você falou, treinador? Kamogawa gritava: eu disse que aquela arrancada que você deu no final foi incrível. Novamente, Ippo questionava: o quê? O que você disse? Kamogawa se irritava, dava um tapa nele e dizia: você levou muitos golpes lá dentro, tome mais cuidado da próxima vez. Ao fundo, Ippo era chamado por Aoki e Kimura, que davam um joia. Ippo corria para abraçar Aoki, que havia ajudado tanto ele. A torcida apoiava e Ippo reverenciava. Aoki via as garotas em silêncio e pensava: haha, bem feito, suas otárias. Kimura comentava: acho que é a primeira vez que aquelas garotas veem o Hayami perder, certo? Olha só para elas, estão paralisadas e em choque. Parece que nem sabem como assimilar o que acabou de acontecer. As coisas vão ficar difíceis para ele daqui pra frente. Essa luta com certeza vai dar muito o que falar. Eles iam Hayami cabisbaixo e Aoki comentava: para alguém que sempre foi tratado como um prodígio, perder desse jeito deve doer. O treinador percebia Hayami mal e o chamava. Ele olhava surpreso, entendia o que estava acontecendo e voltava a ficar pensativo enquanto começava a falar: entendo. Então parece que eu perdi. É a primeira vez que alguém me derruba do pedestal de forma tão espetacular. O treinador pontuava: pra ser sincero, até nós... Bem, nem nós imaginávamos que você perderia essa luta. É difícil acreditar nisso. Apesar do que aconteceu lá, você definitivamente é o melhor lutador. Que a derrota de hoje o impulsione a alcançar patamares ainda maiores como boxeador e... Hayami sorria e interrompia dizendo: está tudo bem. Não precisam me consolar por causa dessa derrota. Até Muhammad Ali e Ray Leonard sofreram derrotas em suas carreiras. Na verdade, acredito que ter experimentado a derrota foi justamente o que lhes permitiu adquirir o que era necessário para se tornarem lendas. Então, por favor, aguardem ansiosamente pela minha luta de retorno. O dia em que eu, Hayami Ryushi, retornar ao ringue, marcará o nascimento de uma nova lenda. Ou talvez não, né? O treinador sorria, o acompanhava para fora do ringue e dizia: bem, não era isso que eu esperava ouvir de alguém que acabou de perder. As garotas choravam, lamentavam pela derrota do amado, até que uma delas pegava forças e dizia: Hayami, você vai se sair melhor da próxima vez, não desanime. Na sequência, todas as outras garotas começavam a apoiá-lo massivamente. Hayami erguia a mão para elas e Kimura comentava: cara, o que diabos está acontecendo ali? É como se ele tivesse vencido a luta. Irritado, Aoki comentava: eu fui um idiota por sequer pensar em sentir pena desse cara. Hayami nessa hora olhava pro ringue, via Ippo reverenciando a torcida e sorria gostando de toda aquela humildade. Mas na sequência fechava a cara e partia. Porém sorria mais uma vez e pensava: que droga. Na torcida, os representantes da mídia comentavam: caramba, eu estava planejando fazer uma matéria especial sobre o Hayami no mês que vem. Que bosta. Outro dizia: é um desastre. Ele deve ter deixado toda aquela fama subir a cabeça, ficou descuidado demais e perdeu. O Joe ouvia aquilo e pensava: mas não é bem assim não. É verdade que o Hayami demonstrou uma certa arrogância, mas a verdadeira razão para essa vitória surpreendente é o crescimento monstruosamente rápido do Makunoshi. Cara, isso realmente fez o meu coração disparar. Eu tinha certeza de que desta vez ele estava enfrentando alguém muito acima do nível dele. Mas você me surpreendeu mais uma vez, Makunoshi. A grande final do torneio Rei dos Novatos do leste do Japão está chegando, e o seu adversário será Miyata Umashiba. Quem conquistar a vaga certamente fará uma luta que valerá a pena assistir. O narrador finalizava na sequência: tempo do nocaute, 2 minutos e 59 segundos do primeiro round. Vencedor, Makunoshi Ippo avançará para a grande final do torneio Rei dos Novatos do leste do Japão.
E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo mais longo, assim como vocês tinham me pedido, porém não dá pra deixar vídeo longo em qualquer vídeo aleatório, pois primeiro, ocupa muito espaço da nossa rotina e precisa fornecer vídeos pra vocês, mas quando tiver essas lutas grandes, podem contar e esperar que a gente vai fazer um bom conteúdo pra vocês. Então, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. As redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!